A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero mais uma vez agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de profecia bíblica, dessa aula de escatologia no seu lar. E eu lembro, que para ser aluno dessa escola, você nem precisa se matricular. Basta você acompanhar a nossa programação pela TV ou pela internet. Você sabe disso? Que o desejo do nosso coração é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da palavra de Deus, que você tenha um conhecimento mais amplo sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Agora, é importante que você acompanhe o nosso programa com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, faça as suas anotações e se você tiver alguma dúvida, você manda para nós, que nós teremos o maior prazer de responder. Agora, se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Lembre-se disso, Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Essa foi a principal razão da vinda de Jesus a esse mundo, ir à cruz do Calvário, pagar o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação. Agora, para que nós possamos ter direito aos privilégios, às benécias, às maravilhas que estão reservadas para os salvos, tanto no presente como no futuro, nós precisamos tomar a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que possamos receber o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por adentrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de solicitar aos nossos queridos telespectadores que, se você tem parentes, você tem amigos em outros estados, talvez até em outros países, por favor, divulgue a nossa programação para que o maior número de pessoas possam ser abençoadas através da programação da Rede Brasil, Esse canal, esse veículo de comunicação que está 24 horas por dia a serviço do Reino de Deus, trazendo uma programação sadia aos lares, às famílias, nesse mundo tão conturbado, mas a Rede Brasil tem sido esse instrumento de Deus para trazer essa programação sadia. E você pode divulgar as nossas redes sociais para que outras pessoas possam assistir. Agora, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, talvez você queira enviar para nós uma crítica, uma opinião, uma sugestão, está aí na sua tela o número do nosso WhatsApp, que é o 994661010. Muito bem, como é do seu conhecimento, nessa temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Já estamos há meses estudando esse tema extraordinário, esse tema maravilhoso, onde nós estamos estudando as principais profecias. Já estudamos alguns livros lá do Pentateuco, algumas profecias dos livros históricos, já iniciamos o estudo das profecias dos livros proféticos e nós estamos estudando as profecias dos profetas menores. O nosso desejo é estudar as principais profecias de Gênesis a Apocalipse e já estamos estudando as profecias dos profetas menores. Nós, nos últimos programas, nós já estudamos as profecias, abre a tela por gentileza, do profeta Oséias, lembra disso? Oséias, aquele homem que casou com uma filha de prostituição, para ilustrar o amor de Deus por Israel. Já estudamos também as profecias de Joel, o profeta do avivamento religioso, aquele profeta que profetizou depois da praga de gafanhotos e anunciou um juízo ainda maior que ocorreria no dia do Senhor. Já estudamos também as profecias de Amós, aquele homem que disse: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas era boieiro e cultivador de sincômoros. Já estudamos as profecias de Obadias, aquele profeta que profetizou para os edomitas, para os descendentes de Esaú. Já estudamos também as profecias de Jonas, o profeta fugitivo
que é sem dúvida um dos livros, um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Já estudamos também as profecias de Miqueias, aquele profeta que profetizou a cidade do nascimento de Jesus, e também estudamos as profecias de Naum, que também foi usado por Deus, tal como o profeta Jonas, para trazer uma mensagem de julgamento, uma mensagem de juízo para os ninivitas. Hoje nós iniciaremos o estudo do 8º dos 12 profetas menores, que é o livro do profeta Abacuque, esse homem que foi levantado por Deus para transmitir uma mensagem de juízo tanto contra os judeus, mas também contra os caldeus. Abacuque ficou conhecido principalmente por causa do seu cântico, né? Aquele cântico de fé que está no capítulo 3, versículo 18, né? Do seu livro, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. A partir do versículo de número 17, não é? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sem dúvida, esse é o texto mais conhecido de Abacuque. Mas nós vamos estudar principalmente a profecia de Abacuque contra o povo judeu e também contra os caldeus. E antes de nós estudarmos as profecias de Abacuque, nós gostaríamos de falar um pouco sobre o livro, falarmos um pouco também sobre o profeta. Abacuque é um dos profetas pré-exílicos. Você sabe disso, que os profetas também estão classificados assim, profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. Esse termo exílico fala exatamente do cativeiro babilônico, né? Então, os profetas pré-exílicos são aqueles que profetizaram antes do cativeiro babilônico, como, por exemplo, Jeremias e o profeta Abacuque, Isaías e muitos outros. Os profetas exílicos são aqueles que profetizaram durante o cativeiro. Dentre eles, nós poderíamos citar 2 principais, que é exatamente Daniel e o profeta Ezequiel. E os profetas pós-exílicos são aqueles que profetizaram depois do cativeiro babilônico, depois que os judeus voltaram para a sua pátria, né? Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 profetas pós-exílicos. Então, quando nós dizemos que Abacuque é um profeta pré-exílico, significa dizer que ele profetizou antes do cativeiro babilônico. Um fato interessante é que somente Abacuque, em toda a Bíblia Sagrada, recebe esse nome. Não há outro personagem com esse nome, e esse nome significa abraço, ou abraço amoroso, ou abraçado, é o significado do seu nome. Outro fato interessante é que Abacuque é aquele profeta que destaca-se pelo seu diálogo com Deus. É muito lindo isso, é muito maravilhoso no livro de Abacuque, esse diálogo em que, inclusive, eu quero até lembrar isso, é muito importante quando estivermos estudando, lendo o livro de Abacuque, nós entendermos isso. Às vezes é Abacuque que está falando com Deus, às vezes é Deus que está respondendo a Abacuque ou falando com Abacuque. Então há uma espécie de diálogo entre Abacuque e Deus. Isso fala de comunhão, isso fala de intimidade, isso fala de experiência. Enquanto que a maioria dos profetas ouviram a voz de Deus e falaram, escreveram os seus livros, Abacuque destaca-se exatamente por esse diálogo. E é interessante isso, que os primeiros versículos do livro de Abacuque, nós vamos perceber isso, ele já começa a expressar, não é, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia por causa dos pecados da nação, não é?
pelos pecados do povo judeu. E ele começa a questionar se Deus não estava vendo, se Deus não iria tomar providência. Então nós podemos dizer que, diferente dos demais profetas que apenas ouviram a voz de Deus e transmitiram a palavra de Deus ao povo, Abacuque era uma espécie de amigo de Deus, que conversava com Deus, que apresentava as suas queixas ao Criador, não é? Posso dizer assim, as suas insatisfações pelo fato do povo estar em pecado e é como se Deus não estivesse vendo, né? Então ele destaca-se por esse diálogo. Tudo nos leva a crer que ele profetizou por volta do ano 600 a.C. e é possível, embora isso não esteja explícito no livro, mas é possível que ele tenha sido contemporâneo do rei Josias, é possível também que ele tenha profetizado no final do reinado de Josias e também ele tenha sido contemporâneo. Você sabe que essa palavra contemporâneo significa dizer que viveu na mesma época, né? Então é possível também que ele tenha sido contemporâneo de Jeremias, ele tenha profetizado nos dias de Jeremias. Os dias de Abacuque eram dias críticos, né? Havia a situação moral e espiritual do povo de Judá estava em decadência, essa é a verdade. E Abacuque pergunta, né, é por essa razão que ele vai perguntar a Deus se Deus não estava vendo o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo, se Deus não iria tomar providência. E é interessante que Deus lhe responde dizendo sim, que iria julgar, que iria levantar uma nação, que iria levantar os caldeus para punir o povo de Jerusalém. E é interessante que Abacuque começa a questionar, não é? Perguntar a Deus se Deus iria usar o ímpio para punir o justo, porque essa é a realidade. Embora que o povo de Judá estivesse cometendo muitos pecados, mas comparado aos babilônicos, os ímpios eram os babilônicos e os justos eram o povo judeu, não é? E ele começa a perguntar se Deus iria usar o ímpio para punir o justo, né? Mas Deus diz a Abacuque que no tempo determinado também os caldeus seriam castigados. O livro de Abacuque possui 3 capítulos apenas, você sabe disso, que os livros denominados de profetas menores são livros mais curtos, mais breves, e eu vou ler apenas as epígrafes nesse momento, só para você ter uma ideia do assunto do livro de Abacuque. O capítulo 1 fala sobre a iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus e também a intercessão do profeta. Esse capítulo tem apenas 17 versículos. O capítulo 2 diz que os caldeus serão castigados ao seu turno, ou seja, no seu tempo, os caldeus também seriam castigados. O capítulo 2 possui 20 versículos e o capítulo 3, que é um dos mais belos e mais conhecidos do livro de Abacuque, que é a oração de Abacuque e o seu cântico de fé, onde nós já lemos esse texto, né? Ele diz que iria louvar a Deus independente das circunstâncias. Bem, eu gostaria de solicitar que abrisse aí a tela do tema de hoje, por gentileza. Abre a tela, por gentileza. Isso. Esse é o tema do programa de hoje. Nós vamos estudar sobre a iniquidade de Judá e o seu castigo pela mão dos caldeus. Está baseado no capítulo 1, apesar do capítulo 1 ter 17 versículos, nós vamos estudar apenas 11 versículos. E vamos estudar o cumprimento, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 20. Inclusive, você vai perceber aí na sua tela, à sua esquerda, essa imagem, que você já viu essa imagem em outros programas, inclusive esse texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 20, nós já citamos, já mencionamos em outros programas, mas eu gostaria de explicar o porquê. É que o cativeiro babilônico, ele foi predito, foi profetizado por vários profetas. Então Deus se utilizou de vários profetas em momentos distintos para falar sobre o cativeiro babilônico. Então é por isso que quando nós estamos estudando principalmente as profecias dos profetas maiores e dos profetas menores, que nós vamos várias vezes fazer menção tanto ao cativeiro assírio quanto ao cativeiro babilônico. Então, porque vários profetas foram levantados, foram usados por Deus
para falar sobre esse evento que, sem dúvida, marcou a história do povo judeu, não é? Marcou a história do povo de Israel. Então, há 4 dispersões, eu posso dizer assim, momentos de escravidão que marcaram a história do povo hebreu, não é? A escravidão no Egito foi a primeira, depois o cativeiro assírio, quando o reino do norte foi levado pela Síria, o terceiro foi o cativeiro babilônico e o quarto foi a dispersão, a diáspora, que ocorreu no ano 70 da era cristã. Então, esses 4 períodos de dispersão, de escravidão, em que Israel foi dominado por nações estrangeiras, ficou muito conhecido na história bíblica. E é por isso que vários profetas foram usados por Deus para falar acerca desse evento que marcou a história do povo judeu. Vamos estudar esses 11 versículos do capítulo 1. Pode abrir a tela, por gentileza? Pode passar a tela, por gentileza? O peso que viu o profeta Abacuque. Bem, primeira pergunta que nós queremos responder, com certeza. Traz a tela, por favor. Alguns telespectadores já estão perguntando, né? O que vem a ser essa palavra peso? Essa palavra peso aí tem um sentido de mensagem de juízo, de uma sentença, como se fosse uma declaração de um juiz, como se fosse uma sentença contra o povo judeu. O peso que viu o profeta Abacuque. Que peso é esse? Uma mensagem de juízo, uma sentença. Abre a tela, por gentileza. Aí Abacuque começa o livro questionando, não é? Perguntando a Deus. É como se Abacuque estivesse aí na sua oração, na sua comunhão com Deus, no seu diálogo com Deus. Ele começa perguntando assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É interessante que esse clamor do profeta, traz a tela por gentileza, não era que ele estivesse pedindo uma bênção ou esperando um milagre da parte de Deus. Não, ele estava vendo como os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava cometendo injustiças sociais, violência, tantos atos pecaminosos, e ele começa a questionar a Deus, como se Deus não estivesse vendo aquilo. Abre a tela, por gentileza, versículo 1 ainda, versículos 1 e versículo 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Aí ele diz: gritarei violência e não salvarás. É como se o profeta estivesse insatisfeito com o comportamento do povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu recebeu a lei de Deus, as diretrizes, as orientações, os mandamentos. Abacuque, como um servo de Deus, estava vendo a violência, as iniquidades, as injustiças sociais cometidas pelo povo judeu, e ele estava insatisfeito, perguntando se Deus não iria agir, não iria tomar providência, porque ele conhecia Deus. Ele sabia muito bem que Deus pune, que Deus castiga, que Deus exerce juízo, Deus executa juízo. E ele começa a questionar, perguntar se Deus não estava vendo, se Deus não estava ouvindo, se Deus não iria agir, se Deus não iria tomar providência. E seja sincero, esse sentimento de Abacuque, muitas vezes não é o sentimento que vem ao nosso coração. Quando nós vamos ver, por exemplo, na nossa sociedade, tanta violência, tantas injustiças sociais, e às vezes até parece que os ímpios estão prevalecendo, e a gente começa a questionar a Deus, às vezes, se Deus não vai agir, se Deus não vai julgar, se Deus não vai tomar providência. Então nós vamos perceber o coração daquele homem, daquele amigo de Deus, daquele profeta que dialogava com Deus, ele questionando a Deus, perguntando se Deus não iria agir em meio àquela situação que o povo judeu estava enfrentando. Abre a tela, por gentileza, versículo de número 3. Pode passar, versículo de número 3. Aí observe que nesse versículo 3, ele vai falar sobre 6 características do povo judeu, dos seus contemporâneos. Ele vai dizer assim: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque, deixa aberto por gentileza, porque a destruição e a violência estão
diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Professor, quais são essas 6 características? Primeira característica, a iniquidade. Pode deixar a câmera aberta, a tela aberta? Isso, por favor. Primeiro, a iniquidade. Ele estava vendo as iniquidades cometidas pelo povo judeu. Segundo, a vexação. E vexação fala de quê? Fala de coisas erradas, de iniquidades, de transgressões, de abominações. Ele diz, porque a destruição e a violência estão diante de mim. O que era que ele estava vendo? Destruição, ele estava vendo violência. E há também quem suscite contenda e litígio. Veja 6 características daquela sociedade. Agora, detalhes. Abre a tela, por gentileza. Traz a tela, por favor. Se essas características fossem de nações ímpias, de nações que não tivessem a lei de Deus, de nações que não conhecessem a Deus, era tudo bem, era de se entender isso. Mas era de uma nação que recebeu a lei de Deus, que tinha as ordenanças, que tinha os mandamentos, que Deus havia ensinado como eles deveriam agir, como eles deveriam proceder. E detalhes, tudo nos leva a crer, que Abacuque profetizou depois do cativeiro assírio, depois que o reino do norte foi levado pela Síria. E é como se ele estivesse perguntando assim, será que esse povo não percebeu o que ocorreu com as 10 tribos? Será que esse povo não entende que se eles continuarem nessas práticas, Deus irá exercer juízo? Então, havia as injustiças sociais, as opressões, a violência, as iniquidades, as transgressões. Era isso que estava ocorrendo nos seus dias. E havia uma característica de Abacuque que fazia ele orar a Deus, pedindo que Deus julgasse, que Deus tomasse providência. Era o sentimento de justiça. Era como se ele saísse nas ruas de Judá, de Jerusalém, andasse pelas ruas e visse o povo nas suas práticas pecaminosas e perguntasse assim, será que Deus não está vendo isso? E é claro que Deus está vendo, mas Deus tem o tempo certo para exercer juízo. Eu posso dizer que aqueles dias ainda eram os dias da paciência, da longanimidade de Deus, da oportunidade que Deus estava dando ao povo. Mas vamos ver o que é que Deus vai responder nesse diálogo. Pode passar a tela, por gentileza? Aí ele continua dizendo, versículo 4, né? Por essa causa, que causa? Por causa da iniquidade, da violência, da contenda, do litígio. Aí ele diz assim, a lei se afrouxa, ou seja, a lei não é cumprida. E a sentença nunca sai, que coisa interessante. Ele diz assim, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O que era que ele estava falando? De injustiças, que não estava havendo justiça nos tribunais. A lei estava se afrouxando, a lei não estava sendo cumprida. A justiça não estava sendo feita. O que era de se esperar dos reis, o que era de se esperar dos anciãos, dos juízes, dos sacerdotes, aquela liderança política e religiosa de Israel, que exercessem juízo, que praticasse o que era justo, que castigasse e punisse o transgressor da lei. Mas a lei estava se afrouxando, a sentença não sai. Parece até que Abacuque estava falando da nossa nação. Lendo esse texto, nós podemos fazer aqui uma comparação com o que ocorre no nosso país. E você sabe disso, que quando há interesse de julgar alguma causa, então se prorroga o horário de trabalho, se prolonga o horário de trabalho e chama-se uma comissão especial para julgar determinadas causas. Você sabe disso. Mas quando se trata de um processo que ninguém tem interesse de resolver, principalmente quando não são pessoas de influência, aí aquilo vai, não é, sendo arquivado, os processos arquivados. E quantas pessoas estão aí esperando uma sentença, esperando um julgamento, e cada advogado que entra aí com recurso meramente protelatório vai adiando. E acontece muitas vezes que a pessoa morre e a causa não é julgada, a sentença não sai.
E esse sentimento de justiça estava lá no coração de Abacuque. Ele começa a questionar a Deus, perguntar a Deus se Deus não estava vendo isso, se Deus é juiz, por que Deus não tomava providência? Mas vamos ver a resposta de Deus? Pode passar a tela, por gentileza? Versículo de número 5, agora é Deus que está falando. Deus diz assim a Abacuque: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Eu vou fazer algo, eu vou tomar uma providência. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou agir. E abre a tela, por gentileza. Esse meu agir vai fazer com que vocês estejam admirados, com que vocês estejam maravilhados. Por quê? Eu vou realizar algo tão grande que vocês não vão acreditar quando eu for contado. Então é como se Abacuque, naquela oração, tivesse ouvido a resposta de Deus. Mas Deus responde de uma forma que o profeta não imaginava. Porque Deus começa agora a falar que iria levantar os caldeus para punir o povo judeu. Passa a tela, por gentileza. Versículos 6 e 7. O que é que Deus vai fazer que vai trazer admiração? O que é que Deus vai fazer que vai causar admiração nas pessoas? Que as pessoas não vão acreditar quando contar? Aí Deus diz: eis que eu suscito os caldeus. O que significa isso? Eu vou levantar o povo da Babilônia, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Que coisa interessante. Quando Deus disse que iria levantar os caldeus para possuir moradas não suas, estava dizendo assim: o povo de Babilônia vai morar em terras que não são suas. Aí Deus diz: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Traz a tela, por favor. Deus tem várias formas de punir o seu povo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que muitas vezes Deus mandou juízos, por exemplo, secas, como nos dias de Elias, que nem a terra não choveu, nem caía chuva, nem orvalho, e houve muita fome nos dias do profeta Elias. Lembra disso? Houve fome nos dias do profeta Eliseu. E aquela fome não era apenas um evento da natureza ou um evento social, não, era um castigo mesmo de Deus. Às vezes eram pragas de gafanhotos, você sabe disso. É claro que às vezes uma praga de gafanhoto é um fenômeno da natureza, mas houve pragas de gafanhotos específicas que foram mandadas por Deus. Mas uma das principais formas de Deus punir o povo de Judá e o povo de Jerusalém era fazer com que outra nação mais forte, mais poderosa, dominasse sobre eles. Que coisa interessante. Quando Deus faz um pacto, uma aliança com o povo de Israel, no livro de Êxodo, capítulo 19, quando eles estavam lá na península do Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel lá do Egito. Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, Moisés sobe o cume do monte e o povo fica embaixo aguardando Moisés, e Deus faz um pacto, Deus faz uma aliança. Deus disse que o seu povo seria a sua propriedade peculiar, seria uma nação santa, seria um reino de sacerdotes. Qual era o projeto de Deus para Israel? Ser luz, brilhar para o mundo, ser um instrumento da revelação de Deus. Era através da nação de Israel que Deus queria fazer-se conhecido no mundo, dar as Escrituras, enviar o Messias. Mas o que era que Deus esperava do povo de Israel, do povo judeu? Que eles recebessem a lei, que eles guardassem a lei de Deus, que eles obedecessem. Mas, infelizmente, aquele povo tinha um coração obstinado. Nós já falamos sobre isso aqui. Um povo inclinado para a idolatria, para a murmuração, para a incredulidade. Um povo que, apesar de ter a lei de Deus, transgredia a lei de Deus, fazendo o inverso do que Deus havia ensinado. Os dias de Abacuque eram dias assim, de violência, de iniquidades, de perversões, de transgressões. E Deus estava dizendo assim: eu vou levantar os caldeus,
Se você ler, por exemplo, o livro dos Juízes, você vai perceber isso. Que muitas vezes Deus se utilizou de nações estrangeiras para dominar sobre o seu povo. Mas qual era o objetivo dos juízes? Porque Deus não pune por punir apenas. A punição de Deus é uma oportunidade que Ele dá ao ser humano de reconhecer o seu erro, de reconhecer o seu pecado, de lembrar da posição privilegiada que eles caíram. Esse era o objetivo de Deus. Quando Deus disse que vai levantar os caldeus, Deus não tinha o intuito de destruir o seu povo, não. Deus queria acordá-los, despertá-los, fazer com que eles reconhecessem o quanto é terrível se afastar de Deus, se distanciar de Deus. E Deus começa a dizer a Abacuque: eu vou fazer algo tão grande que vocês vão se admirar, vocês vão ficar maravilhados, vocês não vão acreditar quando eu contar a vocês. E o que é, Deus, que tu vais fazer? Eu vou levantar os caldeus. Eu vou levantar o povo de Babilônia, essa nação, para conquistar, possuir terra que não são suas. E esse período, por volta do ano 600 a.C., estava havendo exatamente uma decadência da Assíria. Nós vimos nas profecias de Naum, não é? Que os medos e os babilônicos se uniram para lutar contra a Síria, 612 a 609 a.C. Então, a Assíria estava em fase de decadência, e a Babilônia estava em fase de expansão, de crescimento. E qual era o desejo de Babilônia? Dominar o mundo, que outrora havia sido dominado pela Síria, agora era a Babilônia que estava em fase de expansão. E Deus poderia usar outros métodos, outros meios de punir, de castigar o seu povo. Mas assim, eu vou fazer com que esse grande império que está crescendo, que está em ascensão, domine o povo judeu, para que eles reconheçam, para que eles entendam o quanto é trágico quando o ser humano se afasta de Deus, quando o ser humano transgride a lei de Deus. E é muito interessante isso, que Deus já havia predito isso, lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Deus já havia dito o que iria ocorrer com os filhos de Israel, caso eles transgredissem a lei de Deus, que eles seriam castigados, que eles seriam punidos, que eles seriam amaldiçoados, que eles seriam levados a outras terras. Deus havia dito isso lá desde o dia em que Moisés entregou a lei, antes mesmo deles conquistarem a terra de Canaã. Abre a tela, por gentileza. Pode abrir a tela. Aí Deus diz assim: porque eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Por quê? Porque a Babilônia estava em fase de expansão, conquistando terras, nações, povos. Aí Deus diz, fala sobre as características dos caldeus. Horrível e terrível é. Ou seja, porque aquelas invasões, não é, trazia morte, destruição, fome, miséria. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. É através da Babilônia que vai sair o juízo contra o povo judeu. Passe o texto, por favor. Versículo de número 8. Aí Deus diz assim, Deus começa a descrever como eram os cavalos, os carros do povo de Babilônia, dos caldeus. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Então, Deus já estava trazendo detalhes, características de como seria aquela invasão estrangeira. Passe o texto, por favor, versículo de número 9. Aí Deus diz, eles todos virão com violência. Eles não vão chegar para vocês simplesmente fazendo pacto de paz e acordão. Virá com violência. O seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. Eles vão congregar, vão unir. E não era isso que acontecia com Babilônia, que invadia as terras, invadia nações e levava os escravos para a Babilônia, como ocorreu com o povo de Deus, o povo de Judá, de Jerusalém. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 10. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Que coisa terrível. Traz a tela, por favor. Os reis de Israel, aqueles homens que receberam o privilégio de reinar sobre a nação. Deus estava dizendo assim, eles estão sentados no trono, falando dos reis de Israel, cheio de honras, de honrarias,
Mas sabe o que vai acontecer? Eles serão decepcionados, envergonhados. E por quê? Porque eles foram os principais responsáveis pela decadência moral e espiritual do povo judeu. Porque você sabe disso. Quando um bom rei estava reinando, como Josias, como Ezequias, eles traziam o povo para junto de si. Mas depois da morte de Josias, todos os reis foram maus, foram cruéis, foram ímpios. Os últimos reis da história de Judá foram reis maus. O último deles foi Zedequias. Mas o que acontece? Eles fizeram com que o povo se afastasse de Deus, não é? Joaquim, Jeoaquim, Zedequias, esses reis que reinaram depois de Josias, levaram o povo para mais distante de Deus. Olha Deus dizendo que vai puni-los. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus diz, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Zedequias, inclusive, teve os olhos arrancados. Zedequias, antes de ter os olhos arrancados, o rei de Babilônia matou os seus filhos na presença dele. E eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomarão. Vão tomar as terras de Judá, de Jerusalém, vão invadir aqui. Aí essa imagem é como se o rei da Babilônia, como se Nabucodonosor estivesse aí diante das muralhas de Jerusalém, e nada pôde impedir que ele invadisse essa terra. Passe o texto, por favor, versículo de número 11. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Que coisa interessante. Deus estava dizendo assim, Nabucodonosor e o rei de Babilônia vão atribuir essa conquista aos seus deuses, ao seu Deus com D minúsculo. E se você ler o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 3, você vai perceber isso. Que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva os utensílios e coloca onde? Na casa do seu Deus. E por que ele fez isso? Porque estava atribuindo aquela conquista ao seu Deus, mas não era. Era um juízo, era um castigo de Deus, uma permissão de Deus. O mesmo Deus que deu vitória a Josafá sobre aquelas 3 nações, lembra disso? Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20, quando os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir queriam lutar contra Judá e Jerusalém, e Zedequias vai orar a Deus. Você lembra disso? Que Deus interviu, que Deus interveio, que Deus agiu, que Deus não permitiu, que nem que houvesse guerra. Porque Deus fez com que, enquanto os tocadores tocassem e louvassem a Deus, os inimigos começassem a lutar contra si. O mesmo Deus que deu vitória a Judá nos dias do rei Ezequias, quando mandou um anjo e destruiu 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Esse mesmo Deus não poderia livrar Judá? Sim. Não poderia livrar o povo judeu? Poderia. Mas e por que não fez? Porque chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do castigo, por conta das iniquidades cometidas pelo povo judeu. Passe a tela, por gentileza. Vamos ver o cumprimento? Pode passar. Esses textos já são bem conhecidos. Pode passar, versículo 17, versículo 18. Pronto. Olha aí. E os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Quem levou? Nabucodonosor. Olha aí, essa imagem ilustra isso. Jerusalém sendo incendiada e sendo destruída, e o povo levando os utensílios aí. Olha aí, o candelabro sendo levado lá para a Babilônia. Como Deus havia dito, versículo de número 19, pode passar. O que mais que eles fizeram? Queimaram a casa de Deus, aquele grande templo construído por Salomão foi destruído. O que mais que eles fizeram? Derrubaram os muros de Jerusalém, todos os palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Finalmente, o versículo de número 20. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e dos seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Ou seja, o povo judeu foi levado para a Babilônia, onde estiveram lá 70 anos, até que fossem curados da idolatria, para que nunca mais servissem nem adorassem a outros deuses. E o que é que Abacuque nos ensina? O que é que nós podemos aprender com este livro? O quanto é trágico nós nos distanciarmos da lei de Deus, dos seus mandamentos, dos princípios que foram estabelecidos na palavra de Deus. O povo judeu
não poderia dizer que era inocente, porque eles conheciam, eles receberam a palavra de Deus. E Deus ensinou na lei a serem misericordiosos, a serem justos nos seus julgamentos. Mas, infelizmente, eles começaram a praticar violência, começaram a cometer injustiças sociais. E o juízo de Deus foi inevitável. Isso deixa uma grande lição para nós. É que se a lei humana falhar, se a justiça humana falhar, a justiça divina não falha. Você lembra disso? Que Abacuque estava dizendo assim, a lei se afrouxa e a sentença não sai. Ou seja, estava havendo transgressões, injustiças lá nos tribunais. Mas, se alguém escapou dos tribunais terrenos, não puderam escapar do juízo divino.